Tem uma outra notícia, um outro destaque, porque durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre regulamentação das redes sociais, o ministro André Mendonça ele pediu mais tempo para analisar o caso, pediu vista. Mas para ele é necessário existir uma diferenciação entre pessoas públicas e privadas. Ele declarou que, por mais que comentários injustos nas plataformas das redes não sejam adequados, fazem parte da democracia e não deveriam ser censurados. O Supremo discute o trecho do Marco Civil da Internet que aborda a responsabilidade que as plataformas digitais têm sobre conteúdos publicados pelos usuários, pelos terceiros. Até o momento, esse julgamento no STF recebeu 3 ministros e deve ser retomado na semana que vem ou no ano que vem. A gente ainda está aguardando o posicionamento oficial. Você, Dávila, André Mendonça dizendo que os comentários não podem ser censurados, ainda que desagradem A, B ou C. Bom, felizmente começam a aparecer ministros contrários ao voto desastroso de Toffoli, que praticamente oficializa a censura e cria um órgão estatal para dizer o que é informação e o que é desinformação. Não é nada mais do que um órgão estatal censor. O voto do presidente do Supremo ontem, Barroso, e hoje a postura de Mendonça mostra que começam a haver divergências que podem evitar que o voto de Toffoli se torne a decisão do colegiado da Suprema Corte. É um bom caminho para rever um ato de arbitrariedade e censura que são coisas, Caniato, proibido pela Constituição brasileira na sua cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que nem mesmo o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal podem violar. É uma espécie de mandamentos, as cláusulas sagradas. E uma dessas cláusulas sagradas é o direito da livre expressão, manifestação de ideias, opiniões e pensamento. Por isso, vamos ver se esse é o começo da virada de um voto, onde a sensatez vai prevalecer sobre a insensatez do voto de Toffoli. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, ministro do Supremo André Mendonça dizendo que comentários que são postados nas redes sociais não podem ser censurados. Aí muitas pessoas se perguntam, peraí, mas ele não pediu vista, não pediu mais tempo para analisar essa questão? Como é que ele emitiu essa opinião, pelo menos compartilhou isso com os demais ministros? De fato, ele pediu mais tempo, mas durante a justificativa dele, ele chegou a mencionar, fazer essa rápida defesa ali durante a sessão. Agora, Cristiano Beraldo, já é uma dica, né? Ou pelo menos uma pista ou um aperitivo de qual será o encaminhamento do voto de André Mendonça, né? O mais importante, o Dávila destacou bem, é gerar esse debate dentro da corte. Porque, Caniato, eu te pergunto, imagine uma escola, como todos nós estudamos, a nossa audiência, e aí alguém solta a fofoca de que uma professora qualquer tem um caso com um aluno, ou que um aluno ou uma aluna é usuária de drogas, e com isso causam um dano tremendo, tanto à professora, no primeiro caso, ao aluno, ou então a esse ou essa aluna que fica com fama de usuário de drogas por causa de uma fofoca, uma maldade que alguém faz. Qual é a decisão cabível nessa situação? É fechar a escola? É multar a escola? É impedir o funcionamento da escola porque ela é responsável por aquilo que os alunos falam e as fofocas e mentiras que são ditas e propagadas? Porque fofoca, e eu reforço isso muito aqui, mentiras, fake news existem desde que o mundo é mundo. Não há diferença que não a sua dimensão e o seu alcance da mentira contada na praça da cidade pequena do interior, que causa danos, às vezes, muito severos à vida de alguém naquela pequena comunidade, que pode ser de 10, 20, 30, 100 pessoas, mas é tudo que aquela pessoa tem. É o seu convívio no bar, no clube, no restaurante, e que, de repente, fica maculado porque alguém inventou uma mentira.
E aí você tem as redes sociais, que às vezes falam coisas de pessoas completamente irrelevantes. E por que você vai dar atenção àquilo? Não faltam pessoas a me agredir em redes sociais porque simplesmente não concordam com as opiniões que eu expresso nas minhas redes sociais e aqui nos Pingos nos Is. Aqui minhas rugas de preocupação. Em nenhum momento, de nenhuma forma, tira meu sono. Então, é preciso entender que há um contexto adequado para se tratar aquilo que é dito em rede social por pessoas que usam as redes sociais. E a lei brasileira é mais do que suficiente para punir aqueles que fazem mau uso dessas redes. Então, simplesmente achar que no Brasil conduziremos as redes sociais para um ambiente de censura, de comissão da verdade, vamos jogar o Brasil de volta na década de 60? É isso que os senhores e senhoras ministros querem para o Brasil? É isso que eles acham que vai dar certo? Então, Caniato, estamos aqui diante dessa situação de darmos as mãos para a Coreia do Norte, para o Irã e outros países dessa mesma linha. Ou olharmos para os bons exemplos que eu vou deixar aqui para o Mota falar, dos Estados Unidos, ali com Elon Musk, que está preocupado em modernizar o Estado norte-americano. A fala de André Mendonça durante a sessão foi muito longa. Eu só vou pegar aqui uma frase antes de passar a bola para o Mota. O ministro diz o seguinte: a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra. Muitas vezes, então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto. Mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate que nós precisamos preservar. Você, Mota, fala de André Mendonça. Que maravilha essa fala, Caniato. Eu não tinha conhecimento dela, eu vou fazer questão de ler a fala integral, porque é isso mesmo. Numa democracia, ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. Imagine que loucura você criar uma regra segundo a qual você não pode falar nada que alguma pessoa tome como uma ofensa. A lei atual especifica claramente quando o exercício da liberdade de expressão vira uma violação da lei, né? Você pode ser processado por injúria, calúnia, difamação ou por perdas e danos. Chega, não precisa mais de nada. Qualquer invenção adicional pode ser e será usada como instrumento de censura. Eu estava hoje de tarde me divertindo aqui nas redes sociais, lendo alguns comentários sobre essa última etapa da crise econômica, a subida do dólar, queda da bolsa, e vendo aqui alguns, abre aspas, intelectuais, fecha aspas, e até artistas da música popular, dizendo que essa alta do dólar, essa queda da bolsa, são movimentos orquestrados, usando as redes sociais. Olha, tá vendo aí como é preciso regulamentar a gente? Ou seja, esse pessoal, eles entraram numa espiral de insanidade que não termina nunca. Talvez seja o caso até de medicação severa, porque eu devolvo para eles a mesma crítica. Me desculpe, senhora cantora da música popular, como é que a senhora, que tem uma quantidade enorme de seguidores, me escreve uma bobagem como essa? Eu estou assumindo que foi a artista que escreveu, né? E não a assessoria de imprensa. Sempre existe essa possibilidade. Eu vou terminar o meu comentário com uma sugestão que eu já fiz aqui há muito tempo. Autorregulamentação. Quem quiser, quem gostar, essa turma que adora censura, que acha que não pode ser ofendido, vá por uma rede social que tenha censura forte. Olha, eu vou contar para vocês, várias redes sociais, se não quase todas, já têm uma censura muito forte. Não passa uma semana sem que algum amigo me mostre alguma coisa e diga: olha, Mota, eu coloquei aqui um comentário totalmente inofensivo, levei uma chamada da rede social ou fui suspenso. Então, quem gostar
de censura vai para a rede social que tem censura. Quem acreditar em liberdade de expressão vai para a rede social que não tem censura. Não é simples assim. Ninguém é obrigado a usar a rede social. Por que você, que gosta de censura, quer obrigar todo mundo a gostar de censura também? Não faz sentido nenhum. Esse é um baita ponto, inclusive. Mas como você mencionou os artistas, Mota, me chamou a atenção que no dia de hoje a grande notícia é que o Ministério Público da Bahia vai investigar uma cantora que tirou a palavra Iemanjá da música. Olha a patrulha. Vão investigar por qual razão que determinada cantora retirou a palavra Iemanjá de uma música que ela fez uma interpretação. E aí eu pergunto, e a licença poética, né? Ela não pode fazer uma nova versão, mas não. O pessoal vai investigar se teve algum tipo de preconceito nessa interpretação feita por ela. Dávila, trazendo o comentário do Mota para a gente refletir e destacar alguns pontos, você não acha que, em razão dessa situação que a gente vem acompanhando, essa instabilidade, esse receio, essa insegurança jurídica, algumas empresas de tecnologia, sobretudo aquelas que administram as redes sociais, elas já não acabam adotando uma censura freestyle, impondo regras que talvez não respeitem os usuários, os tais dispositivos que acabam não sendo muito transparentes sobre o regramento, sobre o que pode, o que não pode. Uma mulher amamentando uma criança acaba tendo conteúdo confundido com algo pornô, e aí a mulher acaba perdendo aquela postagem com o bebezinho no colo, enfim. As regras não são muito claras nos dias de hoje também, né, Dávila? Não são claras, e aliás, quando você entra numa rede social, você tem que assinar aqueles termos lá que você não lê inteiramente, aqueles termos e aperta o aceito, então você entrou no jogo. Esse também é um problema nosso, a gente acaba não fazendo a lição de casa, que é ler realmente se naquela... E às vezes não é clara a lei, tem que ver também, tem isso problemas, às vezes a lei não é clara. Então, já temos problemas suficientes nas redes sociais com essa, vamos dizer assim, arbitrariedade do provedor. Mas aí, como bem disse o Mota, bom, se você não gosta de um provedor, vai para outro, onde tem mais liberdade. Então, pelo menos você tem a escolha. O grande problema que nós temos é que toda vez que você se sentir injustiçado numa plataforma, por exemplo, é você ter o poder de recorrer à justiça. Pô, tirar um conteúdo do ar que não tem nada a ver. Aí você vai à justiça, processa o provedor ou a plataforma e você tem uma chance. Agora, o problema é quando a justiça é favorável à censura. Mas você não tem poder recorrer, como é que você faz? Então, imagina se essa atitude do Supremo que está sendo votado do Marco Civil da Internet, isso vira lei. Vira lei no sentido que agora os provedores vão ter que fazer uma censura prévia, porque senão podem ser punidos diretamente. Então, as plataformas se tornam censores oficiais, ao invés do que o Mota falou de ter autorregulação. Não, agora eles vão ter que ser, eles são agentes do Estado que vão ter que censurar com medo de retaliação. E a segunda coisa, que é a mais absurda de tudo, é criar um órgão estatal que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Então, é um absurdo tão grande, é um desrespeito tão grande às liberdades individuais garantidas na Constituição, que nós precisamos ter, sim, uma atitude do Supremo como instituição para barrar essa insanidade e permitir que o brasileiro possa expressar livremente as suas opiniões, como ocorre em toda democracia. E aqueles que se sentirem ofendidos, caluniados, injuriados, difamados, têm sempre a justiça para recorrer. Esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal é muito importante, a gente segue monitorando e acompanhando.